Há realmente uma confederação galáctica de mundos que se contrapõe a forças ocultas? Tudo isso eu falo e sempre repito. Não há comprovação científica, pois muitas delas são apenas possibilidades e teorias. Se você acha que não deve acreditar por eu não apresentar provas científicas ou documentos autenticados, você tem todo o direito. Mas saiba que esperar provas dos governos nos dias de hoje é sinal que você não vive nesse mundo. Esses OVNIs que eu vou mostrar nesse vídeo representam essas forças da luz se manifestando para nos proteger e cuidar de nós? Ou são das sombras? Além disso, vou continuar falando sobre as teorias da constipação e aprofundar um pouco essas teorias com informações estarrecedoras. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Você já imaginou o que aconteceria no mundo se todas essas loucuras que eu falo aqui se comprovassem como verdadeiras? Bem, se isso acontecesse, eu digo que eu mesmo ficaria surpreso, assim como você. Mas receberíamos essas notícias muito melhor do que aqueles que nem fazem ideia dessas possibilidades. O mais interessante é que eu acredito que em breve tudo isso que é falado aqui poderá se tornar realidade e aí a casa vai cair para muitos. Vou iniciar pelos avistamentos atuais, como sempre faço, e depois abrir esse assunto dos governos ocultos. Em 6 de janeiro de 2023, um OVNI foi avistado por um passageiro em um voo da Delta, voando de Los Angeles para Atlanta, nos Estados Unidos. Esse voo estava a 12.500 metros de altura, coisa que nenhum drone normal conseguiria. Objeto voador não identificado avistado em Lusaka, na Zâmbia, em 20 de janeiro de 2023. Testemunha capturou em vídeo e pede explicações científicas. We tell you people there's some strange shit going on, but you don't listen. Come outside of your house and if you don't see 4 stars in alignment, if you don't see 4 stars in perfect alignment, I don't know where you are if you're in Zambia. But right now, if you come out of your house, you're going to see 4 stars in perfect alignment. You tell me what is that? Explain to me. Give me a plausible scientific explanation. Em 22 de janeiro de 2023 foi capturado o objeto sobre Pict Post Mountain, no Arizona. O objeto faz uma aceleração repentina. That's a UFO. It's not a UFO. That's a UFO. Yeah, okay. Have it come pick us up then. It's not a UFO. That's a UFO. Dropping flares or some shit? Look. Oh shit! It's gone. Oh fuck! Bethany Beach, Delaware, em 24 de janeiro de 2023. Pessoas avistaram objetos brilhantes e lentos e capturaram em vídeo. Em 24 de janeiro de 2023, uma misteriosa bola brilhante voou sobre o vulcão ativo Merapi, na Indonésia. Uma webcam monitorando o vulcão capturou o objeto. O Centro de Pesquisa Espacial da Indonésia afirmou que foi um satélite Falconsat 3 que queimou ao reentrar na atmosfera da Terra. Por favor, para mim, não é nada parecido com a entrada de um satélite na atmosfera, pois o objeto está se movendo muito lentamente e não solta chamas da queima da entrada na atmosfera.
Governos ocultos é um assunto que muitos não acreditam, mas isso é uma coisa que eu posso afirmar sem erros. Agora, quem faria parte desses governos? Por que eles têm tanto poder? Por que eles nos mantêm ignorantes sobre todos esses assuntos? É o que eu vou desvelar aqui, e saiba que eu não usarei nomes, embora eu tenha tido acesso recentemente a um material que explica quem são todos eles. É impressionante, viu? Garanto pra você. Minhas buscas e pesquisas não se restringem apenas a OVNIs, tá? Eu também procuro ler e trabalhar no meu desenvolvimento pessoal e espiritual. E saiba de uma coisa, eu não sou nada diferente de você. Eu trabalho e também saiba que eu tenho uma vida com desafios como você. Não sou milionário e preciso de recursos para sobreviver. Mas descobri na minha jornada que a expansão de consciência ajuda a trabalhar todos os desafios que se apresentam. Entender por que eles surgem na nossa vida e que cada pessoa que está ao nosso lado são professores que nos mostram mais sobre nós mesmos. Sejam pessoas que nos beneficiam ou não, são os nossos mestres do dia a dia. Isso ocorre também com essas forças que agem sobre a humanidade. Eles permitem que cresçamos em consciência ou não, dependendo da forma como você vê essa situação. Então, existem dois caminhos a serem seguidos de informação e conhecimento: o individual e o coletivo, e eu procuro estudar os dois. Meus vídeos de quinta-feira falam sobre teorias sobre a nossa humanidade, e os de sábado assuntos sobre a transição planetária e o desenvolvimento pessoal e espiritual. Mas voltando ao assunto principal, para você ter uma ideia de quem são esses seres que nos controlam, eu vou explicar desde o início. Vivemos em um mundo que tem alguns conceitos que perduram por milhares de anos. A nossa civilização segue preceitos de vida que existem desde os babilônios. O dinheiro, as dívidas, os juros, os conceitos e preconceitos foram implantados na cultura da humanidade e vêm sendo perpetuados. E é o 0,1% da humanidade que detém 99% das riquezas do mundo, e por isso eles nos controlam. Imagine que atualmente há pelo menos 3 empresas de investimento que controlam cerca de 30 trilhões de dólares. Já falei isso em outro vídeo e vou falar para dar o contexto desse domínio deles. Imagine um país como o Brasil que tem um PIB, ou seja, Produto Interno Bruto, de 1,7 trilhões de dólares anuais. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, é toda a riqueza gerada por um país em um ano. Agora imagine que esse grupo de investidores combine de investir 2 trilhões de dólares no Brasil. Você concordaria que haveria um crescimento exponencial no nosso país em poucos anos? Agora pense o que aconteceria se eles tirassem esses investimentos de uma hora para outra. Isso é uma amostra do controle dessas pessoas sobre um país e sobre o mundo inteiro. Mas não é apenas isso. Esse grupo pretende continuar ganhando sempre, e para isso precisa manter as pessoas pensando como elas pensam. Caso houvesse uma mudança no comportamento dos seres humanos, eles poderiam perder muito, e não é só dinheiro que eles perderiam. Então eles têm planos para nós que vêm de ontem, se aplicam hoje e também se projetam para o futuro. Tudo tem que ocorrer e ser da forma como eles desejam, e sabem como nos manter agindo como agimos hoje. E afinal, quem são esses homens e mulheres muito ricos que comandam o mundo? Eu não vou poder dar os nomes deles aqui. Eles são muito poderosos e controlam tudo e todos. Não sou louco de ficar falando o nome deles, tá? Eu darei umas dicas para você ter uma ideia, e alguns serão mais fáceis de você reconhecer. A primeira leva é a turma do rock e do rock. Depois tem uma turma de ascendência italiana e se perpetuam no poder há muitos anos, e você já ouviu falar, eles são conhecidos como a máfia. Tem ainda um pessoal muito forte que provém de uma região que nesse momento está em conflito com a tal de Rússia. E por último, não poderia deixar de citar também a turma de coroas. O que eu achei interessante é que eles se perpetuam por casamentos que na maioria das vezes ocorrem entre parentes ou com outras famílias de mesma influência. E como eles são investidores, eles adoram investir em áreas bastante lucrativas, como por exemplo a área de suplementos utilizados em conflitos, acho que você me entendeu. Também investem na área farmacêutica, e quanto a isso não preciso dizer quanto eles faturaram desde 2020, né? Imagine você que com o poder que eles detêm e os relacionamentos que eles mantêm, eles podem decidir sobre novos conflitos e até criar qualquer problema para vir com a solução mágica e salvadora depois. Eles investem também na indústria alimentícia, nas empresas de tecnologia e nas mídias. Então eles podem dizer o que quiserem e decidir o que vai ser falado. Eles controlam a narrativa do mundo e também mantêm braços fortes sobre a política mundial e sugerem quem deve estar no comando de algum país, logicamente mantendo no poder ou trocando o líder quando lhes convém.
sempre tendo aqueles que estão sintonizados com as suas ideias e ideais. Veja que são 30 trilhões de dólares para agir e manipular como desejarem o mundo inteiro. Quando um sistema começa a querer sair do seu jugo, eles usam de ardis e sutilmente trocam a liderança. Não é à toa que vários líderes do mundo estão sendo trocados, alguns até pedindo para sair por não aguentarem ou por não quererem aceitarem esse controle deles. E aí entra aquela outra teoria de que seres extraterrestres não muito bacanas estariam envolvidos em tudo isso. Dizem que eles mantêm esse domínio há milhares de anos, e até que isso se perpetua há milhões de anos, muito antes do que imaginamos. Eu sei que tudo isso parece loucura, e olha que eu nem expliquei ainda como alguns respeitados homens de ciências, como falado no vídeo anterior, explicam como se mantém bases da Lua em Marte, hein? E aí entra o contraponto dessas forças ocultas das sombras, que são as forças ocultas da luz, que estão trabalhando para que esse jugo seja finalizado. Eles operam muitas vezes de maneiras sutis e delicadas, nos influenciando com ideias e conceitos mais positivos. E em outras vezes nem tão sutis, como é o caso de quando expulsaram vários grupos extraterrestres negativos do nosso mundo, da Lua, de Marte e de outros planetas do nosso sistema solar. Embora sejam seres evoluídos espiritualmente, eles mantêm naves guerreiras e que se confrontam constantemente com esses seres extraterrestres negativos. Veja que embora eu esteja falando disso aqui, e você assistindo aí, saiba que a maioria das pessoas nem faz ideia que tudo isso que eu falei está ocorrendo. E é assim que eles nos controlam, nos mantendo ignorantes com relação a tudo isso. No próximo vídeo eu vou explicar como o governo oculto nos manipula e também falar como esses seres do governo das sombras acessam outros planetas e colônias. Já percebeu que isso dá muito pano pra manga, né? Acesse meu canal no Telegram que está na descrição e lá eu poderei dar mais nomes e mais detalhes desse processo todo, tá? Basta você perguntar que eu já passo todas as informações para você. Um grande abraço, saúde e sucesso e se prepare para explodir sua mente no próximo vídeo.